Em algum momento, por menor que tenha sido a sua dificuldade, a sua situação, você pode ter pensado isso. E por que eu falo isso? Que é para despertar em vocês o desejo de olhar para o seu irmão com olhar de piedade, sabe? E aí eu queria trazer para vocês uma outra coisa, uma outra informação. É o índice do top 10, sabe? É o top 10 de países que não deveriam estar nessa lista, mas infelizmente essa lista existe, e são os 10 países com maior índice de suicídio. E aí em 10º lugar está Belarus, com 20,5% da população, levando em consideração 100 mil a cada 100 mil habitantes. Então todos os dados que eu for dar aqui são porcentagens relacionadas a 100 mil habitantes. Então o Belarus, em 10º lugar, está com 20,5% por 100 mil habitantes. Em 9º lugar está a Letônia, com 20,8%. No 8º lugar está a Sri Lanka, com 21,3%. Em 7º lugar está o Japão, com 21,4% em relação a 100 mil habitantes. Em 6º lugar está a Hungria, com 21,7%. Em 5º lugar está a Eslovênia, com 21,8%. E agora que a coisa começa a ficar feia, porque em 4º lugar o Cazaquistão está com 25,6% de suicídio. Em 3º lugar, a Guiana está com 26,4%. E agora vem tipo os últimos dois, né, que são tipo, tão absurdos pelo nível. E assusta, porque em 2º lugar está a Coreia do Sul, com 28,1% a cada 100 mil habitantes. Isso é triste, porque a Coreia do Sul é um dos países mais cristãos que existe hoje na atualidade. Principalmente quando se fala de protestantismo, né? São países onde as maiores igrejas são lá, as pessoas oram bastante, mas ainda existe muita gente que não conhece a Deus e ainda existe muita gente que sofre, porque lá as pessoas costumam, crianças com 8 anos de idade, estudam 12 horas por dia. Pessoas que trabalham 10, 12, 15 horas, 18 horas por dia, entendeu? Então o nível de qualidade de vida lá na Coreia do Sul é muito escasso para boa parte da população. E em primeiro lugar está a Lituânia, com 31%. Gente, eu fico olhando, a que ponto nós chegamos? Como que a vida humana, ela tá frágil, fraca, sabe? E aí, segundo todos esses dados, estima-se que 1 milhão de pessoas cometem suicídio por ano. Numa média, levando em consideração os cálculos da OMG, em 172 países, mas levando em consideração que só 60% só 60 países desses 172 países que realmente disponibilizam dados concretos. Os outros países, que são mais da metade, disponibilizam dados que podem ser fraudulentos, dados que não podem ser totalmente certos e verídicos. Então, se por esses 60 países a gente tem 1 milhão de pessoas que se suicidam, imagina se a gente for realmente calcular tudo isso usando dados fixos, válidos e totalmente certos e corretos. Com certeza isso vai aumentar. Não estamos sozinhos. Eu não sou uma coisa nossa inacreditável, uma menina na igreja que já quis se matar. Claro que não, gente. Eu não sou nada, sabe? Porque eu sou apenas carne. É Deus que rege, que cuida da minha vida. E é Ele que me poupa de mim mesma. E é graças a Ele que eu sou livre. E livre não para fazer o que eu quero, mas também para fazer aquilo que eu quero fazer. Para não fazer aquilo que eu também quero fazer. Só quem sabe é Deus. Quem é que pode chegar ao ponto de realmente ir para o céu ou para o inferno. Mas eu queria uma reflexão aqui com vocês, baseado nessas coisas que conversamos aqui agora há pouco, falar para vocês alguns exemplos de pessoas que cometeram suicídio na Bíblia. A Bíblia, ela traz história de 6 pessoas que, de forma mais clara, cometeram ato de suicídio. Um deles é Abimeleque, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 9, versículo 54. Então, vou deixar tudo aqui embaixo, essas passagens bíblicas, para depois vocês poderem procurar. Saul
também cometeu suicídio, e isso é citado em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4. O escudeiro de Saul, né, que não cita propriamente dito seu nome, mas sabe-se que ele era o seu escudeiro, também se suicida logo depois de Saul, e isso se encontra em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4 ao 6. Isso junto com a morte e o suicídio do próprio Saul. Depois vem Aitofel, que comete suicídio no segundo livro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Depois vem Ziri, que está em 1 Reis, capítulo 16, versículo 18. E por último, Judas, né, o mais conhecido de todos, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 5. Ele foi o que a história conta, pelo menos a visão da Bíblia, o que tem na Bíblia escrito é que dentro da Bíblia ele foi o último a cometer o ato de suicídio. Mas a Bíblia nos traz algo muito importante, que é assim, 5 desses homens que foram citados aqui tinham um caráter perverso e eram extremamente pecadores. Na verdade, em sua maioria, aqueles homens que cometem suicídio que a Bíblia traz eram homens perversos e pecadores. Só que a gente não pode enfatizar essa verdade, é o escudeiro de Saul, por não saber exatamente a procedência dele. Mas a gente também não pode ter certeza de nada. O fato é que eu acredito que é muito complicado a gente dizer que uma pessoa que comete suicídio vai diretamente para o inferno, se a pessoa é cristã. Não que eu estou defendendo nem o ato, pelo contrário, eu defendo sempre o ato da vida, e eu acredito completamente que o suicídio é um pecado. O que eu estou levando em consideração aqui é analisar se suicídio é capaz de levar o homem para o inferno. Isso eu acredito que só Deus pode ter certeza. Eu queria citar aqui, por exemplo, uma passagem bíblica em 1 João capítulo 5, versículo 13, que fala sobre esse poder da vida eterna que nós temos como cristãos, né? Lá, Paulo também fala em Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, que nada nos separará do amor de Deus. E aí eu quero frisar bastante nessa parte, porque nada nos separa do amor de Deus. É importante porque ela aqui está sendo levada ao pé da letra. E a pergunta é: nós somos capazes de ir para o inferno se nós temos uma vida íntima com Deus, se são pessoas realmente cristãs que têm uma vida de santidade e que por algum momento a pessoa surta e comete suicídio, a gente pode afirmar que a pessoa foi para o inferno? Não, porque a Bíblia diz que nada separará, nada pode nos separar do amor de Cristo. E ele diz assim, ó, coisa alguma pode nos separar do amor de Cristo, sabe? Estou dizendo que a pessoa vai para o céu? Não. Eu já acho que a pessoa que comete suicídio é muito corajosa, sabe? Porque independente dela ter muita espiritualidade ou não com Deus, ela é muito corajosa de achar que se ela está sendo muito crente, ela pode se suicidar e ir para o céu. Isso ninguém pode provar e ninguém pode concordar com um negócio desse, porque suicídio é pecado. Então, independente do destino final que a pessoa vai ter, é um pecado. E é um risco muito grande você se suicidar só para acabar com o sofrimento que você está tendo hoje, quando você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Se você vai para o Hades ou se você vai para o seio de Abraão, sabe? E aí entra outras questões. Mas agora, para terminar, eu queria deixar agora uma mensagem de reflexão, não só para pessoas que sofrem, que sentem dores físicas ou emocionais, mas também para pessoas que conhecem alguém com algum problema de saúde. Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro.